Eu sou o professor Rafael Alonso e no episódio de hoje você vai ver qual é o melhor agachamento para iniciantes. Sempre que alguém chega em nosso centro de treinamento, a primeira coisa que a gente faz é pedir para a pessoa fazer um agachamento com peso corporal, porque a partir daí a gente consegue ver o que de fato acontece com suas articulações, com sua ativação muscular, principalmente do core. Geralmente quando a pessoa tem alguma restrição na articulação do tornozelo, ela pode agachar com um padrão de inclinação do tronco para frente. Se a pessoa não consegue ativar legal o seu core, isso também acontece. Ou às vezes, se a pessoa tem uma perna muito grande, um fêmur muito grande, ela não vai ser uma boa agachadora, vamos dizer assim. Ela não vai conseguir fazer agachamentos com a barra nas costas, com uma postura legal. E aí que entra um exercício que um treinador chamado Dan John popularizou para o mundo todo, que é o Goblet Squat. No Goblet Squat a gente segura o peso na frente do corpo, na altura dos ombros. A gente tem algumas variações, seja com o halter, com kettlebell. Vou mostrar também como a gente pode utilizar com o kettlebell Pro Grade e como a gente pode utilizar com o kettlebell Cast Iron. Ou se você tiver em casa um peso que seja, entendendo o princípio, você consegue aplicar legal. Por que é interessante esse agachamento? Porque quando a gente segura o peso na frente do corpo, a gente é obrigado a deslocar o nosso corpo para trás, a modificar o nosso centro de gravidade, fazendo com que a gente agache em uma postura mais ereta, evitando então compensações, principalmente na lombar, quando a gente faz um agachamento. Então eu vou mostrar para vocês primeiro com o halter, a posição com o halter, e a gente pode comparar o agachamento com peso corporal com o agachamento goblet. Então vou pegar aqui um halter. Geralmente com o halter a gente vai segurar com dois apoios, mantendo o primeiro apoio próximo das clavículas e do externo e o segundo apoio perto do processo tifoide, que é esse amassadinho que a gente tem aqui no peito. Então segurou, o halter ele não pode sair, não pode desencostar do tronco. Então o agachamento consiste em a gente apertar o peso, ativar toda a cintura escapular e agachar. Se você tiver um banquinho, é interessante você se posicionar dessa forma em um banquinho para nortear o seu movimento. Geralmente a gente vai utilizar banquinhos de 30 a 40 centímetros para poder fazer esse agachamento de início. Depois a gente tira a pessoa do banco e deixa ela mais independente. Então se a gente olhar, por exemplo, a minha postura em um agachamento com peso corporal, eu tenho um pouquinho mais de inclinação do tronco para frente. Suponhamos que eu tivesse algum problema, principalmente na região lombar, isso daqui poderia me incomodar. Quando eu seguro o peso, a tendência é meu corpo ficar mais na vertical e eu ativar automaticamente o meu core. Porque quando eu seguro o peso aqui na frente, o peso faz uma força de flexão e eu tenho que fazer uma força anti-flexão do tronco para conseguir segurar esse peso aqui. Então por isso que é interessante segurar o peso na frente do corpo. Quando eu seguro o peso, eu necessariamente preciso ativar a minha parede abdominal, o meu core, a parede posterior do meu core, para que esse peso não caia. Por isso que é interessante, principalmente quando a gente segura com o halter, manter esse contato, não deixar o peso desencostar. E esse contato, principalmente da parte de baixo, deixa a pessoa consciente se ela está inclinando ou não o seu tronco. Então se você observar o meu agachamento com o peso na frente do tronco, ele é muito mais ereto, vamos dizer assim, do que o meu agachamento com peso corporal. Então essa é uma situação a qual adicionar carga pode ser interessante para corrigir o exercício. Uma rara situação em que isso acontece. Então com o halter a gente segura dessa forma. Se você tiver um kettlebell Cast Iron,
ele geralmente é menor, você pode segurar ele com a alça virada para baixo e encostar lá entre as suas clavículas e o externo. E a partir daí fazer o agachamento. Essa é uma posição legal. Você tem também a opção de segurar o kettlebell a partir da alça. O que a gente pede aqui quando a pessoa segura dessa forma? O peso, ó, já não encosta no tronco, então ele fica até melhor para deslocar o nosso centro de gravidade e deixar o corpo descer ainda mais ereto. A pessoa segurou na alça, peço para ela fechar o cotovelo, imaginando que ela quer rasgar aqui, ó, puxando o kettlebell, a alça do kettlebell para os lados ali, ó. Então, segurou a partir dessa posição, a pessoa então pode realizar o agachamento. Essa é uma opção. Se a gente segurar, pensar em segurar o goblet com o ProGrade, é mais difícil, ó, segurar dessa forma. Então, o melhor é segurar assim pelas alças, ok? E realizar então o agachamento. Percebe que a alça aqui do ProGrade fica na altura do meu queixo, ó. Ela não fica muito para baixo, porque isso vai sobrecarregar a escápula. Então, a postura mais alta e realiza o agachamento. Outra coisa que eu gostaria de deixar aqui a respeito do goblet é que na posição mais baixa eu sempre uso a seguinte dica. Eu peço para a pessoa imaginar que ela está sentando em uma moto ou montando em um cavalo. Para quê? Para deixar o seu joelho levemente para fora, fazendo um pouquinho de força para fora, lá na posição mais baixa. Então ela faz essa força aqui para fora. O que isso acontece? Quando a gente faz essa força para fora, a gente gera mais torque na articulação do quadril, a gente ativa mais a musculatura que estabiliza o joelho. Isso deixa o exercício mais seguro para o nosso joelho também. Então, se eu for realizar aqui um agachamento goblet, segurei na alça, tento rasgar a alça do kettlebell, desço e gero um torque como se eu estivesse montando em uma moto ou em um cavalo. Essas então são as dicas para o agachamento goblet, que é com certeza um ótimo agachamento para as pessoas que estão começando o treinamento físico. Se você gostou dessa dica, curta o vídeo, compartilhe com seus amigos e acompanhe o canal, que em breve eu venho com mais informações sobre o treinamento físico para você. Valeu!